O conselho de Jetro para Moisés. Escolha líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 18. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento da vinheta para se inscrever no canal. A live já vai começar. Estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Se você conhece alguém que quer ler a Bíblia toda, aproveite, leia comigo aqui ao vivo. Além da leitura, tem uma breve explicação de cada versículo. E essa já é a segunda vez que nós lemos a Bíblia toda. Aqui no canal já tem a Bíblia toda gravada. Nós estamos gravando pela segunda vez, se Deus quiser. Vamos à leitura de hoje. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. Êxodo 18:1 diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Olhe que nessa época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha redes sociais, mas a notícia chegou lá em Midian. Olha, Moisés, seu genro, é um sucesso. Tirou o povo do Egito, fundou uma nação. Ou seja, a história se espalhou por todos os povos. Ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés. Se ele ouviu, lá em Midian, é que essa mensagem se espalhou pelas nações. Glória a Deus por isso, era providência de Deus para torná-lo conhecido em todas as nações. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Eita, aqui tem um fato muito interessante, né? Moisés, quando viu que o negócio ia apertar, observe que Moisés está no mesmo estilo de Paulo. Paulo disse: eu tenho o direito de levar uma mulher irmã, por que não? Como Cefas é Pedro. Para quem acha que Pedro foi o primeiro papa, Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Paulo disse: eu poderia levar uma mulher como Cefas e como os outros, mas eu não quis. Paulo entendia que a missão dele era uma missão que tinha risco de morte, então ele não podia levar uma mulher. Ia expor essa pessoa. E Moisés fez o mesmo. Quando ele viu que o negócio ia apertar, ali na luta contra Faraó, contra Janes e Jambres, os magos, e com a tribulação de todo aquele povo murmurando, se rebelando, Moisés teve uma estratégia que, ao meu ver, não deveria ter sido assim, mas ele fez. Ele mandou a mulher de volta para o sogro. Fica aí até eu resolver esse problema, né? E realmente ele não tinha tempo, né? Então nós temos que entender também o lado de Moisés. Mas foi uma atitude assim contestável por alguns. E agora o Jetro traz ela de volta e diz: toma, que a mulher é sua. O nome dela é Zípora. Lembra quando ela veio com Moisés e circuncidou o menino? Capítulo 4 de Êxodo. E, no entanto, ela não aparece mais. Ela aparece de novo aqui, né? Tomou a Zípora por mulher e depois que lhe a enviara. Jetro, seu sogro, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gesso, porque disse: eu fui peregrino na terra estranha. O nome Gesso quer dizer peregrino. E ele está trazendo a mulher de Moisés de volta. E o outro se chamava Eliezer. Eliezer porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Aqui tem outro episódio muito interessante, principalmente para os ministérios, onde o sucessor ministerial sempre é o filho. Pode ser um modelo que dê certo, mas nem sempre é o que Deus aprova. Ok? Deus aprova quando o filho tem chamada, vocação para o ministério. Observe que Moisés teve esses 2 filhos, Gerson e Eliezer, e nenhum dos dois são substitutos de Moisés.
Quem é o substituto? Josué, que caiu de paraquedas, mas Josué estava ali o tempo todo. Bem, o Gerson e o Eliezer estão chegando aqui, já está atrasado, porque Josué está com Moisés desde a saída do Egito. Aliás, foi no capítulo de ontem, 17, e Josué estava pelejando lá embaixo contra Amaleque, e Moisés com as mãos levantadas. E onde estava esse tal de Gerson? Onde estava esse tal de Eliezer? Ok? Chamado não é para todos. E chamado nem sempre é para filho de pastor ou filha de pastor. Chamado é para quem Deus escolhe. E Deus não escolheu nenhum desses dois para ser o substituto de Moisés. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, toma, Moisés, que a mulher é tua, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Bem, talvez Moisés tivesse combinado algo do tipo: pelo menos enquanto eu tiro o povo de lá, a guerra vai ser, não sei como é que vai ser isso, como é que o faraó vai reagir. Depois você me encontra no deserto com a mulher e meus filhos. Pode ter sido algo também combinado. Jetro traz aqui a mulher e os 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Aleluia. Inclinou-se aqui, é uma saudação, um cumprimento comum da época, né? Era reverência, respeito, não tem nada a ver com adoração. E tiveram aqui um longo bate-papo, né? Se fosse hoje era um café. Naquela época eu não sei se café estava tão caro, mas Moisés e o sogro aqui vão bater um bom papo e se atualizar, perguntar como está o outro, o que aconteceu até aqui. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, como o Senhor os livrara. Eita, conversa que entrou na madrugada aqui. Imagine contar desde a época do cajado que virou serpente, como Deus apareceu para ele lá no Monte Sinai e tal e tal. Ele conta toda a história aqui detalhadamente para o seu sogro. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Jetro é um sacerdote de Midian, mas alguém temente, né? E ele entende que o Deus de Moisés é poderoso e fez muito bem a ele, tirando Israel do Egito. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a esse povo de debaixo da mão dos egípcios. O sacerdote pagão está dizendo: Bendito seja o Senhor. Aleluia. Veja como testemunho de um crente, de um homem de Deus, como Moisés, faz com que um sacerdote pagão diga: Bendito seja o nome do Senhor. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Eita! Porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Como dissemos anteriormente, cada uma das pragas afrontava um deus egípcio, uma entidade. E o último foi Faraó, que era também venerado como deus homem, e perdeu o seu primogênito, aquele que iria substituí-lo. Olha o que esse sacerdote pagão está dizendo. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, inclusive o que eu sirvo lá em Midian. Deus é maior do que todos os deuses. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Aleluia. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aleluia. O homem reconheceu que Deus era maior, ou seja, se converteu ali
e já quis logo oferecer um banquete, né? Entendeu logo o mistério, que Deus gosta de sacrifício, né? E ele ofereceu um banquete e vieram ali os anciãos, Arão representando o sacerdote, os anciãos representando aqui o conselho político da nova nação que está surgindo, e eles comeram diante do Senhor, comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Que bom quando nós nos reunimos para comer pão diante de Deus. Que bom quando nós nos reunimos para um churrasco, né? Com os amigos, com os irmãos, com os parentes, com os filhos, diante de Deus. Que coisa boa. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Coitado de Moisés e coitado do povo. Uma fila enorme para Moisés atender. A mulher dizia, esse homem não presta, eu quero me separar desse homem. Moisés, não, não pode divórcio. Aí o homem dizia, essa mulher não presta, a mulher que tu me deste e tal, e aquela confusão. É por isso que lá em Deuteronômio, Moisés vai conceder o divórcio pela dureza do coração. Era por causa dessas filas aqui, ó. Uma fila enorme o dia inteiro para Moisés julgar. Muito problema, muita causa. E Moisés é um pastor sem visão ainda de liderança. Está atendendo todo mundo sozinho. Centralizou o atendimento dele. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse, que é isto? O que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está perante ti, desde a manhã até de tarde. Você sozinho, Moisés, para pensar, tem alguma coisa errada. Então disse Moisés a seu sogro, é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Para, Moisés. Para, Moisés, que não tem como você fazer isso sozinho. São mais de 2 milhões de pessoas. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés, assim você vai morrer cedo, né? Porque confusão é o que mais tem. Pense no povo que gosta de brigar, né? Esse povo de Israel, a mesma coisa na igreja. São muitas demandas. Moisés diz lá em Deuteronômio, quando ele começa a recontar essa história, ele diz, como suportaria as vossas queixas, as vossas moléstias, as vossas demandas? Vocês eram um povo muito ruim, muito brigão. Pois é. E Moisés aqui, se dependesse dele, ia morrer antes, né? O sogro de Moisés, porém, disse, não é bom o que faz. Se algum pastor ainda faz isso, não é bom o que faz. Se algum líder ainda é centralizador, não é bom o que faz. Totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. É por isso que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. E depois da doutrina. Paulo também disse aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, olhai por vós e pelo rebanho. Primeiro é por nós. Quando você está no avião, na instrução de emergência, quando as máscaras caírem, você deve colocar primeiro em quem? Na criança, né? Não. Primeiro coloque em você e depois socorra crianças e pessoas que não consigam colocar. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir salvar os outros. Assim ocorre com o pastorado, com a liderança, né? Totalmente desfalecerás, Moisés. Vou te dar um conselho. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Ou seja, você vai ser o único representante perante Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, olha que conselho abençoado. Dentre todo o povo procura homens, capazes. 2, tementes a Deus. 3,
homens de verdade. Se fala homem de verdade é porque tem homens de mentira, né? Fake news. Que odeiam a avareza. 4. Ok? E põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Coisa boa, né? Que coisa linda. Então, vamos repetir aqui: homens capazes, treinados. Tem gente que quer estar no ministério, mas não quer fazer teologia, não quer ler a Bíblia toda, não quer se preparar. Homens capazes. Se você não é capaz, não se meta a fazer aquilo para o qual não foi chamado. Tementes a Deus. Se você não é temente, temoso do Senhor é o princípio da sabedoria. Nem deve iniciar o ministério. Homens de verdade. Porque tem muitos homens aí que não honram, né? As calças que vestem não honram o nome. Homens de verdade. Davi, quando estava morrendo, disse: Salomão, eu podia lhe ensinar muita coisa. Guerrear, matar gigante. Mas eu vou lhe ensinar só uma coisa. Seja homem e conheça o Deus de teu pai. Aleluia. Se você for homem e conhecer o Deus de teu pai, você vai se dar bem. E assim Davi se deu muito bem. Homens de verdade, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Ninguém pode estar na liderança se for amante do dinheiro. Avarento. Avarento está fora da liderança cristã. Para que julguem esse povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Eles quem? Líderes de 1.000, líderes de 100. O líder de 1.000 recebe o problema, faz melhor, de baixo para cima, né? A pessoa tem um problema de 10, se ele não resolver, ele passa para o líder de 100, de 50. Se o de 50 não resolver, passa para o líder de 100. Se o de 100 não resolver, passa para o de 1.000. Somente aquilo que não foi resolvido deveria vir a Moisés. Assim, tu mesmo te aliviarás a carga e eles a levarão contigo. Ou seja, somente o negócio grave tragam a ti. 23. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. Sabe por que Moisés ficava o dia todo na fila atendendo o povo? Porque estava sem a mulher. A mulher estava lá com o sogro, né? Eu tenho que atender o povo, mas tenho que tomar conta da minha mulher, né, minha filha? A mulher está ouvindo ali, falou que é. Eu tenho que ter tempo para minha mulher. Primeiro Deus, depois cuido da minha mulher, certo, minha filha? Glória a Deus, a mulher está glorificando ali. Depois a obra. Entendeu, Moisés? Você deixa a mulher lá com o sogro, por isso que está com essa fila aí o dia todo atendendo o povo. Quem tem mulher não tem tempo para isso. Então, toma de volta a sua mulher e divida o cargo com os anciãos. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto lhe tinha dito. Ó, Moisés disse: que negócio bom. Quer dizer que eu posso cuidar da minha mulher, ficar mais tranquilo? Jetro disse: claro, rapaz. Você está aí igual um escravo aí o dia todo atendendo a briga do povo, e o povo briga, hein? E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça do povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Seguiu o conselho na íntegra, disse: é de Deus, eu estou cansado, desfalecido. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, ou seja, aquilo que não resolvia naquelas instâncias todas, ia para Moisés. Moisés era o nível máximo, né? O Supremo Tribunal de Israel era Moisés. Chegava ele e ele dava a palavra final. Todo negócio pequeno, julgam eles. Então então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Despediu o seu sogro. A mulher fica contigo, Moisés, que a mulher é tua. Vamos ler a Bíblia toda? Esse é o cronograma da nossa primeira leitura e eu estou seguindo o mesmo trajeto, a mesma trajetória, o mesmo caminho. Nesse momento estamos lendo Gênesis de tarde, perdão, estamos lendo Gênesis de manhã, acabou. Hoje, no dia 31, acabou Gênesis. De tarde estou lendo Êxodo, então
Amanhã de manhã estou lendo Lucas e assim vamos continuar nessa tabela aí, até ler novamente a Bíblia toda. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje lemos Êxodo 18. Pai, muito obrigado pelo teu filho que dedicou esses 20 minutos para aprender a tua palavra. Nos dá a sabedoria de Jetro e a sabedoria de Moisés para aceitar os conselhos e que nós possamos dividir nossas tarefas para que nós tenhamos sucesso no nosso empreendimento, seja ele empreendimento secular ou seja ele, Senhor, ministério, e principalmente no ministério da tua casa, cuidando, Senhor, das ovelhas, do povo que o Senhor colocou a nossa, sobre os nossos cuidados. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Eu oro também pelo Brasil e oro por Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Boa tarde, paz seja convosco.